o nosso Deus. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Como é bom nós podermos estar juntos no primeiro domingo do ano, não é verdade? Para podermos celebrar o nosso Deus e podermos também aprender mais de sua santa palavra e dos seus mandamentos. Nós queremos cumprimentar também aqueles irmãos, amigos que nos ouvem pela transmissão. E, aliás, eu quero pedir um favor a você que está na transmissão nos acompanhando, que comente, por favor, no chat, qualquer problema que tiver na transmissão. Às vezes, se você não estiver ouvindo bem, ou se talvez algum tipo de imagem, algo que porventura aconteça, comente para que nós possamos aperfeiçoar um pouco mais o nosso sistema de transmissão da nossa igreja. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua participação. E aqueles que são aqui de Belo Horizonte, nós convidamos para estar conosco aqui, presencialmente. Nós, embora transmitamos o culto para atingir a outras regiões, nós sabemos que nada substitui o culto presencial do povo de Deus. Portanto, você está convidado para estar conosco aqui, presencialmente, junto com o povo do Senhor, para adorar ao nosso Deus. Meus amados irmãos, nós que estamos aqui, então, vamos agora também nos concentrar na exposição da palavra do nosso Senhor. Eu quero dar continuidade à exposição do 9º mandamento. Por isso eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, que é onde está registrado o resumo dos mandamentos, e nós vamos ler o 9º mandamento, que está escrito no versículo 16. Todos juntos vamos ler este mandamento, que é o penúltimo. Nós usaremos as exposições deste mês de janeiro para finalizarmos este mandamento. Vamos tratar ainda então de 3 aspectos. Hoje é o primeiro deles, depois na próxima semana e finalmente no último domingo nós vamos então finalizar este 9º mandamento. Portanto, eu quero convidar você a não se ausentar, não é? Não só pelo fato de estarmos juntos no dia do Senhor, mas também para acompanhar o raciocínio da exposição deste mandamento. Vamos ler juntos. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos orar mais uma vez, meus amados irmãos. Pai Santo, nós estamos diante do Senhor nesta noite para prestarmos culto a Ti e para reverenciarmos o Teu soberano, poderoso, glorioso nome. E nós também estamos aqui, ó Pai, para ouvirmos a Tua voz. E para isso nós precisamos que o Senhor nos fale por meio de Tua palavra, através da iluminação do Espírito Santo do Senhor. Ó Deus, eu te peço que o Senhor me ajude na comunicação, para que as minhas palavras sejam adequadas, bem como também eu te peço pelos ouvidos dos meus irmãos, amigos, para que possam também ouvir a Tua palavra com exatidão, de modo, ó Pai, que todos nós possamos ser instruídos pelo Senhor de maneira cristalina, objetiva, para que assim a verdade do Senhor prevaleça contra as nossas imaginações, contra as nossas insinuações e muitas vezes aqueles argumentos falsos que muitas vezes carregamos ao longo de nossa vida por um aprendizado errado ou mesmo, ó Deus, por uma falta de aprofundamento na palavra do Senhor. Que o Senhor, portanto, nos livre de sermos leitores superficiais de Tua palavra, mas que o Senhor nos ajude a sermos leitores profundos e praticantes daquilo que o Senhor deseja que façamos como Teu povo. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, amém. Qual é a sua verdade? Esta é uma pergunta muito especial para os dias de hoje. E a razão é porque, meus amados irmãos, ao longo de toda a história do pensamento humano,
os homens têm tentado estabelecer um padrão de verdade para si. Isto aconteceu desde muito tempo, quando já na queda, ali a partir da tentação da serpente para com os seres humanos criados por Deus, a serpente tentou implantar no coração do homem, daquele primeiro casal, um engano, uma falácia, um argumento falso, uma falsificação da verdade, na tentativa, que aliás foi bem sucedida, de fazer com que aquele casal se desviasse da verdade do Senhor. De lá para cá, os homens têm, em todo momento, nas suas diversas culturas, manifestações filosóficas e etc., tentado estabelecer o que é a verdade. E no nosso tempo, mais modernamente falando, nós tivemos uma mudança muito radical em relação a isto, em relação ao conceito de verdade. Isso aconteceu de uma maneira mais específica no início da era que nós chamamos moderna. Os modernistas, os filósofos da modernidade, quase todos eles, sem exceção, começaram a questionar a verdade absoluta, ou aquilo que nós chamamos de princípios universais, valores universais. Isso se deu, de uma maneira nominal, com um filósofo alemão chamado Immanuel Kant. Kant foi o grande divisor de águas para que o pensamento humano começasse a estabelecer um novo padrão de verdade. E, num resumo bastante simplista, o que Kant afirmou em sua filosofia criticista foi de que a realidade é fruto de nossa mente. Em outras palavras, esta verdade que nós estabelecemos como sendo absoluta, ela, de fato, não existe. Porque o que constrói a realidade é a nossa mente. Ou seja, a maneira como nós pensamos, imaginamos, idealizamos, isto então gerará ou construirá os conceitos de verdade. A partir daí, os filósofos dessa época, ou dessa geração modernista, começaram então a perceber que as culturas humanas, cada uma delas produzia os seus padrões de verdade. Cada cultura, cada evento, cada circunstância possuía a sua verdade, de maneira que nós não poderíamos estabelecer uma verdade, um princípio universal. Depois disso, muitos e muitos outros pensadores, alguns mais ácidos do que outros, começaram a se aprofundar e chegaram a afirmar finalmente de que a verdade não existe. A verdade é uma ilusão. O que há são percepções da realidade, pontos de vista. Quem afirmou isto, por exemplo, foi Friedrich Nietzsche, filósofo alemão do final do século XIX. Ele então começou esse trabalho de reconstrução. Num livro muito importante de Nietzsche, chamado A Genealogia da Moral, Nietzsche propõe que nós invertamos tudo aquilo que nós construímos de valores e modifiquemos os nossos valores. Ele chega a dizer, olha, vamos jogar no lixo tudo aquilo que o mundo ocidental construiu até aqui. Tudo aquilo que vocês aprenderam com a ética socrática, com a ética cristã, jogue isso no lixo. Isso não serve para nada. Nós vamos agora reconstruir uma nova moral. E ele afirmou, então, que a verdade é uma ilusão, que nós ainda não sabemos que é uma ilusão. Estas são palavras do próprio Nietzsche no seu livro A Genealogia da Moral. A verdade é uma ilusão, mas nós ainda estamos presos a essas ilusões. Nós somos, de acordo com Nietzsche, manipulados pela projeção da nossa mente. Nós imaginamos e nós achamos que essa imaginação ela é verdadeira, quando de fato ela é apenas uma ilusão, algo passageiro, algo que não faz sentido e que não pode ser provado na realidade. Meus amados irmãos,
não é preciso aprofundar muito para nós sabermos que esse tipo de pensamento afeta frontalmente a nossa perspectiva a respeito de Deus. Ora, as Escrituras dizem que há um Deus. Deus existe. Ele é real. Ele é vivo. Ele é verdadeiro. As Escrituras dizem que esse Deus, ele se tornou carne, habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e nele nós vimos a glória do Pai. As Escrituras dizem que este que se encarnou, ele é o caminho e a verdade e a vida. Portanto, na inversão desse pensamento filosófico, nós percebemos que o cristianismo, ele jamais abandonou a ideia de uma verdade absoluta, de princípios universais que devem ser mantidos, vividos e reverenciados, não só pela cultura em si, pelos seres humanos, mas principalmente pela igreja do Senhor, que é o povo de Deus, o povo da verdade, como afirmou o pastor Albert Möller. Nós somos o povo da verdade. A igreja do Senhor, portanto, é a principal promotora da verdade. E por isso nós não podemos sucumbir à ideia de que as verdades são particulares, ou de que aquilo que nós chamamos de realidade são ilusões. Nós cremos que há uma verdade, e que esta verdade não é um conceito, mas esta verdade é uma pessoa, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, infelizmente, meus amados irmãos, esta desconstrução da verdade não parou por aí. Kant, Nietzsche, Freud e outros foram apenas os precursores de um grande movimento que viria a se desencadear depois, já muito próximo de nós, naquilo que alguns chamam de pós-modernidade. A pós-modernidade é o rompimento total, absoluto, com os valores universais e os valores absolutos. Aquilo que os modernistas começaram, os pós-modernistas concluíram. De maneira que hoje nós vivemos um mundo absolutamente movediço, em que não há nenhuma perspectiva de que haja uma verdade central, de que haja um princípio absoluto. Hoje nós vivemos numa geração relativista, numa geração que acredita que cada um possui a sua própria verdade. Cada um de nós tem uma interpretação da verdade. E por isso mesmo, nós não podemos ser presos, não podemos ser contidos por outras verdades, outros sistemas. Nós somos livres para pensar o que quisermos pensar, porque a verdade, ela não é mais uma verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. Isto é o que os filósofos chamam de relativismo cultural. Cada cultura produz a sua verdade. Talvez, para o brasileiro, determinada circunstância seja algo verdadeiro, mas, para uma outra cultura, não seja. Assim como, para uma determinada família, aquele tipo de criação é uma criação verdadeira, adequada, mas para uma outra família, sua vizinha, é um outro tipo de criação, mas que também, de acordo com o relativismo cultural, também é verdadeiro. De modo que não há mais aquele objetivo de você dizer que só há um tipo de educação possível, que é a educação cristã. Não, o que importa é que você assuma uma posição e leve a sério essa posição, não importando qual você assuma. A nossa cultura, por exemplo, tem produzido sempre a ideia de que cada pessoa produz a sua própria verdade. Se é assim, obviamente, nós somos conduzidos àquilo que o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, já havia prescrito. Ora, se os homens não têm mais Deus como referência, o que acontece com eles? Obviamente, eles agora, abandonando a ideia de Deus, se corrompem nos seus próprios raciocínios falazes. Texto que nós lemos hoje pela manhã, Romanos capítulo 1, de 18 em diante.
do qual Paulo diz que mesmo os homens tendo o conhecimento de Deus, eles não adoraram como Deus, antes resolveram agir segundo os seus raciocínios, segundo a projeção da sua mente. Dessa maneira, portanto, as decisões humanas são movidas pelo individualismo. É o que eu acho que é verdade. Eu tenho certeza que os irmãos já passaram por experiência assim. Quando numa discussão, num diálogo, alguém diz, não, esta é a sua verdade, essa é a sua percepção, essa é a sua opinião. Na tentativa de ser simpático, tolerante, as pessoas têm dito, não, mas esta é a sua opinião, e você tem que respeitar essa opinião. Ora, você não pode impor sobre o outro a sua verdade. Ora, você não pode dizer que isto é certo ou errado. Porque o certo e o errado depende da circunstância. Para algumas pessoas aquilo será certo, para outras aquilo será errado. Portanto, nós não podemos mais influenciar nas vidas das pessoas. Ah, eu não vou naquela igreja porque aquele pastor, ele fala isto ou aquilo. E eu não penso assim, eu não acho que é assim. Eu penso de uma maneira, mas, meus irmãos, nós estamos vivendo numa cultura, portanto, que jogou fora os princípios absolutos, jogou fora os valores universais. As pessoas hoje interpretam como bem querem interpretar. E não só a cultura, mas também a Bíblia. Existe um tipo de interpretação bíblica que é fruto desta época, que é uma interpretação chamada liberal ou neo-ortodoxa, que é uma interpretação que tenta colocar a Bíblia a serviço da cultura. Ou seja, não é mais a Bíblia que impõe sobre a cultura sua verdade, mas é a cultura que lê a Bíblia, tentando procurar na Bíblia aquilo que está de acordo com o pensamento cultural. Houve propostas, por exemplo, de que a palavra de Deus deveria ser reconstruída. Hoje nós temos movimentos liberais que propõem uma reescrita da Bíblia, uma reinterpretação, uma interpretação que, por exemplo, admite relações homossexuais nas Escrituras, tentando, por exemplo, justificar uma relação homossexual a partir do relacionamento de amizade entre Jonatas e Davi. E muitos outros casos. Alguns tentam, por exemplo, dizer que Jesus Cristo foi casado, e tentam extrair das Escrituras elementos que vão apontar para um tipo de situação que envolva um relacionamento, talvez até mesmo promíscuo, de Jesus Cristo com Maria Madalena. Pessoas que tentam coletar essas informações da própria Bíblia. Aliás, aquele filme ou livro, O Código da Vinci, do Dan Brown, é um filme, um livro, né? Um livro que se transformou num filme, que aponta mais ou menos para essa realidade, numa tentativa de reinterpretar as Escrituras. E mesmo aqueles que se dizem, às vezes, conservadores, tentam, por vezes, tomar as Escrituras como um ponto de adequação cultural. Há muitas boas igrejas que talvez, por receio de afrontar, quem sabe, parte dos seus membros, ou aqueles membros mais expressivos, ou aquelas famílias, talvez não preguem a palavra de Deus com a devida fidelidade, para não atingir, para não confrontar, e tentam talvez manipular, falsear a mensagem bíblica, para que ela se adeque ao contexto daquela igreja. Portanto, meus amados irmãos, este é o tempo que nós vivemos, um tempo de aculturação das Escrituras, um tempo de relativização de valores, um tempo em que não há mais certo ou errado, não há mais verdade e falsidade, tudo depende da leitura do indivíduo, da leitura da cultura e da circunstância. Por isso que você não pode mais afirmar com certeza certas coisas. Você precisa ajustar inclusive o seu próprio vocabulário para satisfazer o relativismo cultural da época. É o que nós chamamos de politicamente correto.
A linguagem tem sido um meio em que as pessoas tentam manipular isso, dizendo, por exemplo, que nós não podemos usar certas expressões porque elas apontam para algum tipo de preconceito. Houve quem já dissesse que nós não devemos usar o verbo judiar, porque o verbo judiar tem a ver com judeu, e o judeu foi escravizado ou foi morto pelo nazismo alemão. Portanto, usar o verbo judiar seria um tipo de preconceito étnico contra os judeus. Há quem diga que nós não podemos usar o verbo denegrir, porque denegrir tem a ver com negro, e dizer negro hoje é um preconceito racial. Houve um deputado recentemente que queria barrar as obras literárias de Monteiro Lobato, acusando Monteiro Lobato de escravagismo, de racismo, especialmente por causa do Saci Pererê, que é um preto sem perna. Meus amados irmãos, são visões distorcidas da realidade. São formas de aplicar à realidade coisas que não existem. São ficções das mentes das pessoas. Há uma crítica de Luiz Fernando Veríssimo, uma crônica que eu acho muito engraçada, até já, se não me engano, citei aqui para os irmãos, em que ele discute esta questão do politicamente correto. E o Luiz Fernando Veríssimo diz que vai chegar uma época em que nós vamos ser tão confrontados com esta ideia do politicamente correto, que nós ficaremos numa saia justa, sem termos como nos referir às pessoas. E ele diz assim, imagine, por exemplo, um anão. E ele diz, o que é um anão? Ele faz essa pergunta na sua crônica. E ele diz assim, olha, um anão é um anão. Não há como chamar um anão de outra coisa. E aí ele brinca dizendo, tá, mas para não ser acusado de preconceito, vou propor uma saída. Cidadão verticalmente prejudicado. Ora, eu sei que vocês riram, porque de fato é uma piada. É óbvio que ao se referir a alguém como um anão, nós não estamos, num primeiro momento, agindo com preconceito. É um nome, é simplesmente um nome. É óbvio, meus irmãos, que nós não concordamos com racismos, com preconceitos étnicos, raciais, quaisquer que sejam. Não concordamos. Nós não concordamos com discriminações. Nós cremos que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus e que qualquer tipo de manifestação contrária à lei de Deus é pecado. Nós não devemos desprezar as pessoas por causa disso. Por alguém ter uma opção homossexual, por alguém ter uma profissão que seja uma profissão pecaminosa, como a prostituição, por exemplo, que hoje é chamada inclusive de profissão. Nós não queremos discriminar as pessoas, mas isso é muito diferente de nós aceitarmos estes padrões como sendo padrões que refletem verdade. O que nós estamos querendo dizer é que o mundo tenta desfazer a verdade do Senhor. Por isso, a pergunta inicial que eu fiz neste sermão, qual é a sua verdade, é uma pergunta fundamental. Porque, meus irmãos, nós nascemos numa geração que corrompeu os valores da palavra de Deus. E nós já temos aprendido, por meio dos estudos que temos feito sobre cosmovisão cristã, que, na verdade, nós não somos neutros. Quando nós nascemos numa cultura, tudo aquilo daquela cultura nos influencia. Os nossos pais, que fazem parte desta cultura, já trazem na sua mente, na sua maneira de agir, os seus pressupostos, e eles nos transmitem os seus pressupostos. A televisão que nós assistimos, o rádio que nós ouvimos, as conversas que nós temos com os nossos amigos, vizinhos, parentes, tudo isso está nos moldando. A escola onde nós estudamos, os cursos que nós optamos por fazer, tudo isso molda a nossa mente. E nós não podemos ser ingênuos a ponto de pensar que nós não somos influenciados por essa mentalidade que é pagã. É por isso que, ao ler o Salmo 73, nós percebemos um Asaf influenciado por um relativismo cultural.
Ele olhou para as coisas e viu as coisas de uma maneira invertida daquela que ele cria. Ele pensava, olha, Deus é bom, eu sei disso, mas eu estou vendo o oposto. Eu estou vendo os justos serem prejudicados e os ímpios serem exaltados. Mas aí Asaf diz, até que o Senhor me levou no santuário e me mostrou a realidade das coisas. Ou seja, ali nós percebemos uma visão cristã de mundo, que foi agora dada a Asaf, para que ele pudesse reformar a sua mente e a sua visão sobre as coisas, olhando para a sua realidade agora com os olhos da verdade, com os óculos da verdade, que são a palavra de Deus. Por isso, não se iluda, todos nós somos influenciados por nossa época. Tudo aquilo que você ouve, seja no campo filosófico, seja no campo teológico, seja no campo político, artístico, econômico, qualquer outro, educacional, tudo isso sofre a influência deste mundo. E por isso o apóstolo Paulo, muito sabiamente, inspirado pelo Espírito, disse, não tomem a forma deste mundo, desta época, da sua geração. Obviamente, Paulo estava falando ali para aquela época, mas o texto de Paulo, que é um texto inspirado, portanto é um texto atemporal, ele se aplica a nós hoje. Paulo está dizendo para nós hoje, não amoldem, não formatem a vida de vocês pela época de vocês, porque vocês ouvirão coisas que parecerão verdade, como a serpente disse algo que parecia verdade a Eva. Vocês vivenciarão situações e eventos que pareçam verdade, se pareçam com as Escrituras, mas eles não são. E obviamente, meus amados irmãos, aquilo que é contrário é muito mais fácil de ser percebido do que aquilo que é sombra. O que eu quero dizer é que se, por exemplo, neste ambiente iluminado, nós dermos um apagão e essas luzes se apagarem, nós perceberemos com muita evidência que o ambiente mudará. Nós teremos um contraste entre aquilo que é claro, iluminado, e aquilo que será escuro. Mas, se porventura nós tivéssemos ali um regulador de lúmens, e eu pedisse, curiosamente, a um dos irmãos, secretamente, para que minimamente, em frações mínimas, fosse diminuindo pouco a pouco a luminosidade, eu tenho certeza de que nós demoraríamos perceber. Talvez nós percebêssemos, talvez até não. Como, por exemplo, este som, que quem sabe tem volumes alterados aqui e ali, mas nós não somos capazes de perceber, porque nós estamos num ambiente bastante sombrio, de uma penumbra, aquele ambiente de transição tênue. E são nesses ambientes que nós somos tentados a nos entregar à falsidade. Por isso, meus amados irmãos, nós não devemos arredar, para usar um verbo que os irmãos gostam, né? 1 milímetro sequer da verdade do Senhor. Quando Josué recebeu a palavra de Deus, Deus disse a Josué, não se incline, nem para a direita, nem para a esquerda. Obviamente, Deus não estava falando ali de espectros políticos. Deus não estava dizendo que nós temos que optar pelo centro, né? O que Deus estava dizendo é que a lei de Deus, ela não pode ser manipulada. Ela não pode ser esquecida 1 milímetro sequer, porque se nós desviarmos 1 milímetro sequer da verdade de Deus, nós já estaremos flertando com a falsidade. E meus irmãos, como é fácil flertar com aquilo que é falso. Muitos e muitos irmãos nossos do passado caíram em pecado porque flertaram com a falsidade. Tentaram justificar a verdade em nome de coisas boas, em nome de algo que era produtivo. Eu preguei aqui recentemente naquele episódio no qual a mulher
derrama o perfume caríssimo sobre Jesus. E os irmãos se lembram que Judas, o Iscariotes, conforme a narrativa de João, foi o primeiro a se levantar dizendo: para que gastar esse dinheiro todo? Por que nós não pegamos esse dinheiro e damos aos pobres? Veja, o que Judas disse não era mentira. De fato, os pobres precisam da nossa ajuda. Portanto, era uma atitude nobre de Judas. No entanto, a considerar o contexto, nós percebemos que a motivação de Judas era uma motivação enganosa. Porque, embora o seu argumento fosse um argumento razoável, a aplicação do seu argumento tinha uma finalidade pecaminosa. Portanto, nós devemos ficar muito atentos para não usarmos a palavra de Deus como muleta, como manipulação, tentando muitas vezes, meus amados irmãos, ajustar as Escrituras ao nosso olhar relativista. E é disso que esse mandamento fala, porque ao nos proibir fazer qualquer tipo de falso testemunho, o mandamento quer nos dizer que nós devemos amar a verdade, nós devemos ser o povo da verdade em todas as situações. Nós não devemos aceitar, em hipótese alguma, qualquer tipo de falsificação da verdade. Portanto, se eu digo algo, mas esse algo não pode ser provado pela palavra do Senhor, ou não pode ser provado pelos fatos reais da minha vida, se eu tento manipular as pessoas, enganá-las, se eu tento ludibriar as circunstâncias, tudo isto é uma prática pecaminosa contra a verdade do Senhor. E os irmãos estão percebendo que isso implica muitíssimas dimensões. Os irmãos vão perceber na próxima mensagem, se Deus assim nos permitir, como muitas vezes nós mentimos, sem pensar que mentimos. Quando, por exemplo, nós damos um testemunho falso a respeito do que alguém falou. Como assim, pastor? Olha, o pastor disse algo. Alguém vem e distorce aquilo que o pastor disse, afirmando que ele disse aquilo, quando na verdade não era o que ele havia dito. Ora, isto é falsificar a palavra, isso é dar falso testemunho de alguém. Veja que implicações graves. E nós muitas vezes somos levados a isso. Quantas vezes nós ouvimos alguém falar algo a respeito de alguma coisa e depois, ao reproduzirmos aquilo, nós mudamos a história. É a famosa brincadeira do telefone sem fio, não é? Que eu, enquanto criança, brincava, a gente amarrava um fio em 2 caixinhas de fósforo e ficava um do lado do outro tentando falar, né? E aí, o que você entendeu? E aí o outro entendia uma coisa diferente, passava uma mensagem para um círculo de pessoas, né? A gente contornava assim 10 pessoas, aí falava no ouvido. Quando chegava no final, era outra coisa totalmente diferente do que aquela primeira mensagem, né? O que mostra isso? Mostra que nós somos, de fato, inclinados a modificar as coisas. E, meus irmãos, se nós fazemos isso até mesmo nas brincadeiras, até mesmo em nossa vida comum, que dirá no que diz respeito à nossa relação com Deus? Quantas pessoas estão enganadas quanto a quem Deus é? Eu disse ontem na nossa reunião que tivemos do conselho, que o grande problema das pessoas em relação ao culto é que nós não sabemos de fato a que Deus nós estamos servindo. E se você não sabe quem é o seu Deus, você não vai saber se apresentar diante dele adequadamente. Isso é óbvio. Se você não conhece aquele a quem você vai se dirigir, você ficará perdido. Não é verdade? Se você for convidado, por exemplo, para uma audiência com o governador, numa sessão solene, eu tenho certeza, pelo menos eu passaria por essa situação, eu ficaria assim, preocupado. Como que eu tenho que ir? Que roupa eu tenho que usar? Eu posso falar qualquer coisa? Que horas que eu posso falar? Não vou poder falar? Posso apertar a mão do governador? Não posso? Eu ficaria numa situação delicada ali. Nunca tive essa oportunidade. Então, ficaria numa situação difícil.
eu precisaria saber estas coisas. E a pergunta é simples: por que diante de Deus nós pressupomos que já sabemos o modo como Ele quer nos receber? Não seria conveniente, então, perguntar para Ele: Senhor, qual é o modo correto que o Senhor deseja que a Tua igreja se apresente? Isso é o mínimo que nós faríamos. E onde obteremos estas respostas? Na palavra, porque a palavra é a verdade. Quando nós saímos da verdade, nós produzimos aquilo que a confissão de fé chama de insinuações. Nós passamos a imaginar: ah, Deus gosta disso, mas será que gosta mesmo? Ou você está projetando um Deus conforme a sua imagem e a sua semelhança? Ah, mas Deus não vai se importar, porque nós estamos sendo sinceros. Será mesmo que Deus não vai se importar? De onde você tirou essa ideia? Porque se nós nos importamos com o que a pessoa do nosso lado vai pensar a nosso respeito, que dirá do nosso Deus, que é Criador e Senhor de todas as coisas? Então, meus irmãos, ao tratarmos da verdade, nós somos impactados por muitas e muitas consequências. Para sabermos a verdade, nós precisamos perguntar para aquele que é a verdade, que é Jesus Cristo. Não há outro que possa ser referência para nós, a não ser aquele que é o princípio absoluto, o alfa e o ômega, em quem todas as coisas se justificam. Por isso, Jesus deve ser o nosso padrão de fé e de prática, porque as Escrituras são o nosso padrão de fé e de prática, não só aquilo que eu declaro, mas aquilo que eu faço no dia a dia. Percebam, portanto, que este 9º mandamento está nos dizendo: evitem a falsidade, fujam da falsidade, não manipulem, não enganem, não imaginem coisas que não possam ser confirmadas pela verdade. Se você produzir palavras, atitudes, pensamentos que estejam em desacordo com aquilo que é verdadeiro, você cairá nesse terreno movediço de falsidade, que poderá muitas vezes atrair você para um fundo de um poço, do qual talvez dificilmente você conseguirá sair, a menos que o próprio Deus, que é a vida, resgate você dali por meio de Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, esta é a minha mensagem nesta noite. Deus nos deu a verdade, que é Cristo. Nós devemos amar esta verdade, cuidar dessa verdade. E repito as palavras do pastor Albert Mohler: nós somos o povo da verdade. Portanto, não mintais uns aos outros. Portanto, não produzamos falsos testemunhos. Não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, enganosa, duvidosa, para agradar quem sabe. Mesmo o seu coração dizendo: diga não, você não diz não, mas diz sim, com aquela maneira amarela de dizer. Estas formas de ludibriar a verdade, elas podem ser muito perigosas, porque podem nos ensinar a desobedecer o Senhor, e isto fará de nós um povo falso, aquele povo que foi condenado pelo profeta Isaías, que honrava o Senhor com os lábios, mas o coração estava distante do Senhor, porque eles faziam da forma certa, mas com a motivação errada. Nós não queremos ser assim. Nós queremos ser uma igreja verdadeira, genuína, que faça tanto na forma quanto no conteúdo, de maneira correta, verdadeira, genuína, como Deus quer, para que nós sejamos, meus amados irmãos, recebidos por Ele, como pessoas verdadeiramente fiéis, leais, que amam o Senhor Jesus Cristo, que é a vida, a verdade e o único caminho. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde.